O milionário expulsou a noiva por ela ser infértil. 5 anos depois a encontra rica e com trigêmeos no colo. A mulher que ele humilhou agora brilha mais do que nunca. E o que ele descobre sobre as crianças muda tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva caía impiedosamente sobre o cemitério São Francisco, enquanto Ricardo Mendonça permanecia, imóvel diante da urna de bronze. Seus olhos, normalmente calculistas e frios, agora transbordavam de lágrimas que se misturavam às gotas da tempestade. O empresário de 45 anos, conhecido por sua implacável capacidade de fechar negócios milionários, encontrava-se completamente vulnerável naquele momento de despedida. O céu plúmbeo parecia compartilhar de sua dor, enquanto os poucos presentes na cerimônia se dispersavam rapidamente, protegendo-se sob guarda-chuvas negros. O velório havia sido extraordinariamente breve, seguindo as recomendações do Dr. Alberto Vasconcelos, que insistira na urgência da cremação por questões que Ricardo não conseguia mais recordar com clareza. Enquanto observava a urna que continha as cinzas de Helena Mendonça, sua mãe, Ricardo não conseguia afastar a sensação de que algo estava profundamente errado. A pressa da cerimônia, a frieza do padrasto Fernando durante todo o processo e, principalmente, a ausência do anel que sua mãe jamais tirava do dedo. Uma antiga herança de família que ela costumava dizer ser seu amuleto da sorte. Foi nesse momento de contemplação solitária que ele percebeu um movimento furtivo entre as lápides. Uma pequena figura emergiu das sombras. Uma menina que não deveria ter mais que 12 anos, vestindo roupas surradas e carregando no olhar uma maturidade incompatível com sua idade. Ela se aproximou hesitante, como um animal selvagem prestes a fugir ao menor sinal de ameaça. Senhor Ricardo, sua voz era surpreendentemente firme, apesar do corpo trêmulo. O empresário apenas assentiu, intrigado com a presença inesperada daquela criança em um momento tão íntimo. Sua mãe, ela me pediu para entregar isso a você. A menina estendeu a mão, revelando algo que fez o coração de Ricardo parar por um instante. O anel de sua mãe, com suas intrincadas gravações em ouro e a pequena safira azul incrustada no centro. Como você conseguiu isso? Ele perguntou, sua voz embargada pela emoção e pela descrença. A menina olhou nervosamente ao redor antes de responder. Sua mãe não está morta, Sr. Ricardo. Ela está viva e precisa muito da sua ajuda. As palavras atingiram Ricardo como um golpe físico. Sua mente racional tentava processar a informação, buscando uma explicação lógica para aquela situação absurda. Mas o anel em suas mãos era real, inequivocamente o mesmo que sua mãe usara durante toda a sua vida. Do que você está falando? Como conhece minha mãe? Ele questionou, dividido entre a incredulidade e uma crescente sensação de que estava prestes a descobrir algo muito maior do que poderia imaginar. Eu a conheci no lugar onde ela está presa, a menina respondeu, sua voz baixando para um sussurro. Ela me ajudou a fugir, mas não conseguiu vir comigo. Ela me fez prometer que encontraria você e entregaria o anel. Disse que você saberia o que fazer. Ricardo examinou o anel mais detalhadamente, notando algo diferente em sua estrutura. O que antes parecia ser apenas um detalhe decorativo, agora revelava-se como uma pequena abertura, quase imperceptível. Suas mãos tremiam enquanto tentava manipular o mecanismo oculto. Tem mais uma coisa, a menina continuou, seus olhos fixos nos movimentos dele. Sua mãe disse que você precisa procurar no lugar onde as memórias dormem. Foi assim que ela falou, exatamente com essas palavras. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O lugar onde as memórias dormem? Era assim que sua mãe se referia à antiga biblioteca da mansão, um cômodo que permanecia intocado desde o falecimento de seu pai, há 15 anos. A chuva começava a diminuir, mas o vento frio continuava a açoitar as árvores do cemitério. Ricardo olhou novamente para a urna de bronze, depois para o anel em suas mãos, e finalmente para a menina que permanecia diante dele, encharcada e tremendo.
A mansão dos Mendonça projetava uma sombra, imponente contra o céu ainda nublado, quando Ricardo estacionou seu Mercedes na entrada circular. A menina, que durante o trajeto revelara se chamar Sofia, permanecia em silêncio no banco do passageiro, seus olhos percorrendo cada detalhe da propriedade com uma familiaridade que não passou despercebida. "Você já esteve aqui antes, Ricardo?" perguntou, observando atentamente a reação da garota. Sofia hesitou por um momento antes de responder. "Sim, mas foi há muito tempo, quando eu era menor." Havia algo em sua voz que sugeria que ela guardava mais informações do que estava disposta a compartilhar. Ao entrarem na mansão, foram recebidos pelo olhar surpreso de Márcia, a governanta que trabalhava para a família há mais de 2 décadas. Seus olhos arregalaram-se ao ver Sofia, e por um instante Ricardo percebeu algo próximo ao reconhecimento em sua expressão. "Márcia, prepare um banho quente e algumas roupas limpas para nossa convidada", ele ordenou, notando como a menina tremia em suas roupas molhadas. "E depois, traga chá para nós na biblioteca." A simples menção da biblioteca fez com que Márcia empalidecesse ligeiramente. Na biblioteca, senhor, mas aquele cômodo está fechado há anos." "Exatamente por isso que está na hora de abri-lo", Ricardo respondeu com firmeza, sua mão inconscientemente apertando o anel no bolso do paletó. Enquanto Sofia era conduzida por Márcia para se refrescar, Ricardo subiu as escadas em direção ao corredor oeste da mansão. Seus passos ecoavam pelo piso de mármore, cada um deles parecendo despertar memórias há muito adormecidas. Parou diante da pesada porta de carvalho da biblioteca, sua mão hesitando por um momento antes de inserir a antiga chave na fechadura. O rangido da porta revelou um ambiente preservado no tempo. O ar estava pesado com o cheiro de livros antigos e móveis cobertos por lençóis brancos. Ricardo caminhou até as janelas, abrindo as cortinas para permitir que a luz natural infiltrasse o ambiente pela primeira vez em anos. Enquanto esperava Sofia retornar, começou a examinar o anel mais detalhadamente. Após alguns minutos de manipulação cuidadosa, conseguiu ativar o mecanismo oculto. O compartimento secreto revelou um pequeno pedaço de papel dobrado, amarelado pelo tempo. Nele, reconheceu imediatamente a caligrafia elegante de sua mãe. "Procure onde o tempo parou. 1507-1989. A verdade está nas entrelinhas do passado." A data fez seu coração acelerar. Era o dia do falecimento de seu pai. Ricardo sempre acreditara ter sido um acidente cardíaco, mas agora, com todas essas revelações, começava a questionar cada certeza que tinha sobre sua história familiar. Sofia retornou à biblioteca, agora vestindo roupas limpas e secas, parecendo ainda mais jovem e vulnerável. Seus olhos percorreram as estantes com uma curiosidade quase faminta, até se fixarem em um ponto específico da parede. Ali, ela apontou para uma antiga fotografia emoldurada. "Sua mãe me falou sobre essa foto." Ricardo aproximou-se do retrato, que mostrava sua família completa. Ele ainda criança, seus pais sorridentes e uma jovem empregada segurando um bebê nos braços. Nunca havia prestado muita atenção naquela funcionária específica, mas agora, olhando mais atentamente, notou: "Tinha uma semelhança impressionante com essa mulher", Sofia disse suavemente. "Era minha mãe, Clara Santos. Ela trabalhou aqui até desaparecer, quando eu tinha apenas 2 anos." A revelação atingiu Ricardo como um raio. Agora entendia por que Márcia havia reagido daquela forma ao ver Sofia. A menina era praticamente uma cópia mais jovem de Clara. Mas por que sua mãe nunca havia mencionado esse detalhe? Por que o desaparecimento de uma funcionária tão próxima à família havia sido tratado com tanto silêncio? O chá esfriava nas xícaras de porcelana enquanto Ricardo e Sofia vasculhavam a biblioteca. A menina parecia cada vez mais à vontade naquele ambiente, como se as paredes antigas guardassem fragmentos de sua própria história. Seus dedos pequenos deslizavam pelos livros empoeirados com uma delicadeza quase reverente. "Sua mãe costumava ler para mim", Sofia revelou de repente, sua voz carregada de nostalgia.
No lugar onde estávamos presas. Ela contava histórias sobre você quando era criança, sobre esta casa, sobre os dias felizes. Ricardo parou o que estava fazendo, absorvendo aquela informação. A imagem de sua mãe, sempre tão elegante e refinada, consolando uma criança em um cativeiro, fez seu coração apertar. Por que ela estava lá, Sofia? O que aconteceu realmente? A menina mordeu o lábio hesitante. Ela descobriu algo sobre pessoas importantes, sobre crianças desaparecidas como eu. Mas ela me fez prometer que só contaria os detalhes quando encontrássemos o que ela escondeu aqui. Naquele momento, Márcia entrou na biblioteca, carregando uma bandeja com mais chá quente. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Senhor Ricardo, ela disse, sua voz tremendo, ligeiramente, há algo que preciso lhe contar, sobre sua mãe e sobre Clara. A governanta sentou-se pesadamente em uma das poltronas antigas, suas mãos entrelaçadas no colo com força. Dona Helena estava investigando o desaparecimento de Clara há anos. No início, era apenas uma busca pessoal. Ela se sentia culpada. Sabe? Clara era quase como uma filha para ela. Mas então ela começou a encontrar conexões, padrões que se repetiam. Ricardo puxou uma cadeira, sentando-se de frente para Márcia. Sofia aproximou-se silenciosamente, seus olhos fixos na governanta. Sua mãe descobriu que Clara não foi a única a desaparecer. Havia outras pessoas, principalmente mulheres e crianças. Ela mantinha um arquivo secreto com todas as informações que reunia. Quando seu padrasto Fernando descobriu, as coisas começaram a mudar. Ele tentou convencê-la a parar. Disse que era perigoso, que ela estava se metendo em assuntos que não lhe diziam respeito. Por que você nunca me contou isso? Ricardo perguntou, sua voz tensa. Porque sua mãe me fez prometer que não contaria. Ela dizia que quanto menos você soubesse, mais seguro estaria. Mas agora... Márcia olhou para Sofia com olhos marejados. Agora que esta menina está aqui, não posso mais guardar esse segredo. Sofia aproximou-se da fotografia novamente, seus dedos tocando suavemente o rosto de sua mãe através do vidro. Tinha outros quadros como este? Sim, Márcia respondeu levantando-se. Dona Helena mantinha um álbum especial com todas as fotografias de Clara e outras pessoas que ela investigava. Ela o guardava. No cofre atrás da estante, Ricardo completou, lembrando-se subitamente. Era um esconderijo que seu pai havia instalado, tão bem camuflado que praticamente se tornara parte da decoração. Aproximando-se da estante indicada, Ricardo começou a remover os livros. O antigo mecanismo ainda funcionava perfeitamente, revelando um pequeno cofre embutido na parede. Seus dedos tremeram ao digitar a combinação, a data de nascimento de sua mãe. O cofre abriu com um clique suave, revelando seu interior. Além do álbum mencionado por Márcia, havia pastas, documentos e, surpreendentemente, um tablet moderno, protegido por uma capa à prova d'água. Ela começou a digitalizar tudo, Márcia explicou, depois que percebeu que poderia acontecer algo com ela. Dizia que a tecnologia era mais segura que o papel. Ricardo ligou o dispositivo, descobrindo que estava protegido por senha. Na tela de bloqueio havia apenas uma dica. Onde o tempo parou para sempre. Ele olhou para o anel em seu dedo, relembrando a mensagem do compartimento secreto. A senha do tablete revelou-se mais complexa do que Ricardo imaginava. Após várias tentativas frustradas, foi Sofia quem ofereceu a resposta. 1057-1989. A data mencionada no bilhete do anel, o dia em que o pai de Ricardo partiu desta vida. O dispositivo desbloqueou instantaneamente, revelando uma tela inicial, organizada em pastas meticulosamente nomeadas. Sua mãe trabalhou muito nisto, Sofia comentou, observando a quantidade de arquivos. Ela passava horas escrevendo quando achava que ninguém estava olhando. Ricardo abriu a primeira pasta, intitulada Início. Um documento de texto apareceu na tela, datado de 3 anos atrás. Querido Ricardo, se você está lendo isto, significa que minhas suspeitas estavam corretas.
Peço perdão por ter mantido tantos segredos, mas era a única forma de proteger você. Agora preciso que seja forte e corajoso para enfrentar a verdade que descobri. Márcia deixou escapar um soluço abafado enquanto Ricardo continuava a leitura. O documento revelava uma história que se estendia por décadas. Sua mãe havia descoberto uma rede de pessoas influentes envolvidas em atividades questionáveis, usando suas posições de poder para encobrir desaparecimentos e manipular investigações. Aqui, Sofia exclamou de repente, apontando para uma foto na tela. Era uma imagem de sua mãe, Clara, ao lado de Helena, em um evento beneficente. Foi neste dia que tudo começou. Sua mãe me contou sobre esta festa. Ricardo ampliou a imagem notando detalhes que nunca havia percebido antes. No fundo da foto, parcialmente desfocado, estava seu padrasto Fernando conversando com um homem que ele reconheceu imediatamente, Dr. Alberto Vasconcelos, o mesmo médico que havia insistido na cremação apressada de sua mãe. Eles se conheciam, murmurou Ricardo, sentindo um calafrio percorrer sua espinha, muito antes de tudo isso acontecer. Continuando a exploração dos arquivos, encontraram um documento especialmente perturbador, uma lista detalhada de propriedades vinculadas a uma fundação aparentemente beneficente, mas que Helena suspeitava ser uma fachada. Entre os endereços listados, um em particular chamou a atenção de Ricardo. Uma casa antiga nos arredores da cidade, que ele havia herdado de seu pai, mas nunca visitara. É lá, Sofia exclamou, seus olhos arregalados de reconhecimento. É lá que ela está, eu reconheço o endereço. Antes que pudesse completar a frase, foram interrompidos por sons de passos no corredor. A porta da biblioteca abriu-se repentinamente, revelando Fernando, o padrasto de Ricardo. Seu rosto normalmente controlado demonstrava uma inquietação, visível ao perceber a cena diante dele. O cofre aberto, os documentos espalhados e, principalmente, a presença de Sofia. Ricardo, ele disse tentando manter a compostura, não esperava encontrá-lo aqui, especialmente com companhia. Sofia instintivamente se aproximou de Ricardo, enquanto Márcia colocava-se protetoramente entre a menina e Fernando. Precisamos conversar, Fernando continuou, seu olhar fixo no tablet nas mãos de Ricardo. Sobre sua mãe. Há coisas que você precisa saber. Ricardo levantou-se lentamente, guardando o tablet no bolso interno do paletó. Anos de experiência em negociações permitiram que mantivesse sua voz firme e neutra. Sim, Fernando, definitivamente precisamos conversar sobre muitas coisas. O ar na biblioteca ficou denso com tensão, não declarada. Através da janela, o sol começava a se pôr, lançando sombras alongadas que pareciam dançar nas paredes antigas. Ricardo podia sentir o peso do anel em seu dedo, como se a joia pulsasse com as verdades que ainda estavam por vir. O silêncio na biblioteca era cortado apenas pelo tic-tac do antigo relógio de parede. Fernando permanecia parado, próximo. À porta, seu olhar alternando entre Ricardo e Sofia, enquanto Márcia mantinha sua posição protetora diante da menina. Vejo que você andou fazendo descobertas interessantes, Fernando comentou, dando alguns passos em direção às estantes. Helena sempre foi meticulosa em suas investigações, talvez meticulosa demais para o próprio bem. Ricardo sentiu seu corpo tensionar. Havia algo no tom de voz do padrasto que o incomodava profundamente. Por que a pressa com a cremação, Fernando? Por que Dr. Vasconcelos insistiu tanto em acelerar todo o processo? Um sorriso tenso surgiu nos lábios de Fernando. Questões médicas, Ricardo. Sua mãe estava doente. Há muito tempo. Ela começou a ter ideias, a criar teorias conspiratórias. Dr. Vasconcelos estava apenas seguindo o protocolo adequado. Mentira! Sofia gritou subitamente, sua voz ecoando pela biblioteca. A senhora Helena não estava doente. Ela descobriu o que vocês faziam. Descobriu sobre as crianças, sobre minha mãe. Fernando empalideceu visivelmente diante da acusação da menina. Seu olhar endureceu, perdendo a máscara de cordialidade. Você não deveria estar aqui, garota. Não deveria ter escapado.
A confissão implícita nas palavras de Fernando fez Ricardo dar um passo à frente, colocando-se entre o padrasto e Sofia. Então é verdade. Tudo o que minha mãe descobriu, todas as suspeitas dela, você está envolvido nisso desde o início. Você não entende, Ricardo, Fernando respondeu, sua voz assumindo um tom quase paternal. Há coisas maiores em jogo aqui. Sua mãe não conseguia ver o quadro completo. Ela estava interferindo em assuntos que não lhe diziam respeito, colocando em risco operações importantes. Operações? Ricardo deixou escapar uma risada amarga. É assim que você chama? Minha mãe descobriu algo terrível, não foi? Algo que envolvia você, Dr. Vasconcelos. E sabe-se lá mais quem. Márcia, que até então permanecia em silêncio, deu um passo à frente. Eu sabia que havia algo errado quando Clara desapareceu. A forma como você insistiu que ela havia pedido demissão, como manipulou as evidências. Cale-se, Fernando vociferou, perdendo a compostura. Você não sabe de nada, sua velha intrometida. O som de sirenes ao longe fez Fernando congelar. Seu rosto transformou-se em uma máscara de fúria contida quando percebeu o celular na mão de Márcia. Acionei o sistema de segurança assim que o vi entrar. A governanta explicou, um brilho de satisfação em seus olhos. O protocolo de emergência que a própria dona Helena instalou. A polícia deve estar chegando. Fernando recuou em direção à porta, sua expressão alternando entre raiva e cálculo. Isso não acabou, Ricardo. Você não faz ideia do que está por vir. Algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Antes que alguém pudesse impedi-lo, Fernando disparou pelo corredor. O som de seus passos apressados ecoou pela mansão, seguido pelo barulho de um carro arrancando na entrada. Precisamos ir, Sofia exclamou urgentemente. Agora, antes que ele chegue até ela. Ricardo assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Se Fernando estava fugindo, significava que Helena realmente estava viva e agora corria perigo ainda maior. Márcia, lide com a polícia quando chegarem. Mostre a eles os documentos do tablet. Sofia e eu vamos até a casa antiga, o endereço que encontramos. Tenha cuidado, senhor Ricardo, Márcia pediu, abraçando-o brevemente. Sua mãe ficaria orgulhosa de ver o homem que você se tornou. Ricardo segurou a mão de Sofia, sentindo a pequena mão tremer levemente na sua. Vamos trazer minha mãe de volta. E sua mãe. Prometo que descobriremos toda a verdade sobre ela também. O Mercedes de Ricardo serpenteava pela estrada sinuosa que levava aos arredores da cidade. O sol já havia se posto completamente e nuvens pesadas voltavam a se formar no céu, prometendo mais chuva. Sofia mantinha os olhos fixos na tela do tablet, onde um mapa indicava o caminho para a antiga propriedade. Vire à direita na próxima entrada, ela instruiu, sua voz tensa. Há um caminho de terra depois dos eucaliptos. É difícil de ver no escuro, mas está lá. Ricardo seguiu as indicações, sentindo o carro balançar no terreno irregular. A propriedade que haviam encontrado nos arquivos de sua mãe era uma antiga casa de campo, parte de uma herança que seu pai deixara e que ele nunca se preocupara em visitar. Agora essa negligência o corroía por dentro. Como você escapou daqui, Sofia? Ele perguntou suavemente, tentando entender melhor a situação que enfrentariam. A menina hesitou antes de responder. Sua mãe. Ela descobriu uma passagem antiga, um túnel que os antigos donos usavam para estocar vinho. Me ajudou a fugir por lá, mas ela não pôde vir junto. Estava fraca demais na época e prometeu que precisava ficar para proteger outras pessoas. Finalmente a casa surgiu diante deles. Uma construção imponente do século XIX, parcialmente coberta por era e cercada por um jardim há muito abandonado. As janelas estavam todas fechadas com tábuas, exceto por uma no segundo andar que apresentava uma fresta de luz tênue. Há guardas, Sofia sussurrou, apontando para um jipe estacionado próximo aos fundos da casa. Eles fazem rondas a cada meia hora. Ricardo estacionou o carro em um pequeno bosque, longe da vista da casa. Seu coração batia acelerado, mas suas mãos permaneciam firmes. Anos gerenciando crises empresariais haviam lhe ensinado a manter a calma sob pressão. A entrada do túnel fica ali,
Sofia indicou uma antiga estufa parcialmente coberta por vegetação. Precisamos esperar o guarda fazer a ronda. E então, um trovão distante interrompeu sua fala, e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Ricardo pegou uma lanterna no porta-luvas e, junto com Sofia, aguardou o momento certo para agir. Quando o guarda iniciou sua ronda pelo lado oposto da propriedade, eles correram silenciosamente até a estufa. O interior estava tomado por plantas mortas e ferramentas enferrujadas, mas Sofia sabia exatamente onde procurar. Sob uma antiga mesa de trabalho, camuflado por tábuas soltas, havia um alçapão. Me deixe ir primeiro, Sofia pediu. Sua experiência anterior dando-lhe uma vantagem natural. Conheço o caminho e sei onde eles costumam ficar. Ricardo assentiu, seguindo a menina pelo túnel úmido e estreito. O cheiro de terra molhada e mofo era sufocante, mas ele mal notava, concentrado apenas no objetivo à frente. À medida que avançavam, sons abafados começaram a alcançá-los. Vozes, passos, o ranger de portas antigas. Após o que pareceu uma eternidade, Sofia parou diante de uma parede que, para olhos despreparados, pareceria sólida. No entanto, a menina sabia exatamente onde pressionar, revelando uma passagem que levava ao interior da casa. O quarto onde sua mãe está fica no segundo andar. Sofia sussurrou. É o mesmo de onde eu fugi, mas precisamos ser muito cuidadosos. Depois que escapei, eles aumentaram a segurança. Ricardo sentiu o peso do anel em seu dedo, aquele mesmo anel que sua mãe usara por tantos anos e que agora servia como um lembrete de sua missão. Estava prestes a entrar em um mundo que jamais imaginara existir, um mundo que sua mãe havia descoberto e tentado combater sozinha. O interior da casa era um labirinto de corredores escuros e portas fechadas. Ricardo e Sofia moviam-se silenciosamente, guiados pela fraca luz da lanterna e pela memória da menina. O assoalho de madeira antiga rangia ocasionalmente sob seus pés, fazendo-os congelar a cada som. Por aqui, Sofia sussurrou, indicando uma escada lateral. Esta era a escada dos empregados. Eles raramente a vigiam porque é muito estreita. Enquanto subiam, Ricardo notou marcas na parede, antigas fotografias que haviam sido removidas, deixando retângulos mais claros no papel de parede desbotado. Em um deles ainda havia uma pequena etiqueta: Família Mendonça, verão de 1989. Meu pai costumava trazer a família aqui, Ricardo murmurou, mais para si mesmo do que para Sofia. Antes de partir, como eu pude esquecer este lugar? No topo da escada, Sofia parou abruptamente, erguendo a mão em sinal de alerta. Vozes vinham de um dos quartos, uma discussão acalorada, abafada pelas paredes grossas. É o Dr. Vasconcelos, Sofia sussurrou, seu corpo tenso. Ele vem aqui quase todos os dias. Aproximando-se sorrateiramente, Ricardo conseguiu distinguir parte da conversa. Não podemos movê-la agora, é arriscado demais. A voz do médico soava agitada. O filho já está desconfiado e aquela maldita menina. Fernando ligou, uma segunda voz respondeu. Grave, autoritária. O plano foi comprometido. Temos que agir agora, antes que... O som de passos aproximando-se fez Ricardo e Sofia recuarem rapidamente para trás de um armário antigo. Um homem que Ricardo não reconheceu passou apressadamente pelo corredor, seguido pelo Dr. Vasconcelos. Ambos desceram pela escada principal, ainda discutindo em tons urgentes. Assim que os passos se distanciaram, Sofia guiou Ricardo até uma porta no final do corredor. É aqui, ela disse, sua voz tremendo levemente. Sua mãe está aqui dentro. Ricardo segurou a maçaneta, seu coração batendo tão forte que parecia que todos na casa poderiam ouvi-lo. A porta estava trancada, mas Sofia já estava preparada. De seu bolso tirou um molho de chaves antiga. Sua mãe me deu quando me ajudou a fugir, explicou, selecionando uma chave específica. Disse que um dia eu voltaria com você. A fechadura girou com um clique suave e a porta se abriu revelando um quarto amplo, iluminado apenas por uma pequena luminária. E lá, sentada em uma poltrona antiga próxima à janela, estava Helena Mendonça.
Ela parecia mais magra e pálida do que Ricardo se lembrava, mas seus olhos, aqueles olhos que sempre pareciam saber mais do que revelavam, brilharam ao vê-lo. Ricardo, ela sussurrou, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Meu filho, você encontrou o anel. Ricardo correu até a mãe, abraçando-a com cuidado, como se ela pudesse se quebrar a qualquer momento. O perfume dela, aquela mistura de lavanda e sândalo que sempre o fazia se sentir seguro, ainda estava lá, mesmo que mais fraco. Mãe, ele soluçou, todas as emoções contidas finalmente transbordando. Por que não me contou? Por que enfrentou tudo isso sozinha? Helena segurou o rosto do filho entre suas mãos, seus olhos percorrendo cada detalhe dele, como se quisesse compensar todo o tempo perdido. Para proteger você, meu amor. Sempre. Para proteger você. Mas agora não temos muito tempo. Eles estão planejando nos transferir para outro lugar. E há algo que você precisa saber. Algo sobre seu pai. Helena tentou se levantar da poltrona, suas pernas fracas após tanto tempo de confinamento. Ricardo a amparou gentilmente, enquanto Sofia mantinha-se vigilante próxima à porta. Seu pai, Helena começou, sua voz ganhando força à medida que falava. Ele não teve um ataque cardíaco, Ricardo. Ele descobriu algo terrível sobre a fundação que financiava. Uma organização que se dizia dedicada a ajudar crianças carentes, mas que, na verdade... Um barulho no corredor a interrompeu. Sofia rapidamente se afastou da porta, correndo para junto deles. Alguém está vindo. Helena agarrou o braço do filho com surpreendente força. O cofre, Ricardo. Na biblioteca da mansão há um compartimento falso dentro do cofre. Seu pai deixou todas as provas lá, todos os documentos. Por isso Fernando nunca deixou você mexer naquela sala. Ele procurou durante anos, mas nunca encontrou. Como... Vamos sair daqui? Ricardo perguntou urgentemente, olhando ao redor do quarto em busca de uma rota de fuga. Helena sorriu, um sorriso que misturava tristeza e determinação. A mesma forma que Sofia escapou. Há uma passagem atrás daquele armário. Eu a descobri estudando as plantas antigas da casa. Era uma rota de fuga da época da escravidão. Juntos eles empurraram o pesado armário, revelando uma abertura estreita na parede. O som de passos aproximando-se ficava cada vez mais alto. Rápido! Sofia sussurrou, já familiar com a passagem. Helena entrou primeiro, seguida por Sofia. Ricardo estava prestes a segui-las, quando a porta do quarto se abriu violentamente. Dr. Vasconcelos estava parado na entrada, seu rosto uma máscara de fúria ao perceber a cena. Guardas! Ele gritou avançando em direção a Ricardo. Eles estão escapando! Ricardo empurrou o médico, fazendo-o tropeçar para trás. Aproveitando os segundos preciosos, mergulhou na passagem secreta, puxando o armário de volta à posição original, usando uma corda que Helena havia instalado precisamente para este propósito. Na escuridão do túnel, guiados apenas pela pequena lanterna, eles podiam ouvir a confusão que se instalava no quarto. Gritos e ordens eram abafados pela espessura das paredes, tornando-se cada vez mais distantes à medida que avançavam. Precisamos chegar ao carro, Ricardo ofegou, apoiando sua mãe, que começava a demonstrar sinais de cansaço. Não, Helena. Respondeu firmemente. Eles esperarão por nós lá. Sofia, mostre a ele o outro caminho. A menina assentiu, guiando-os por uma bifurcação que Ricardo não havia notado antes. Esta parte do túnel leva a uma antiga casa de caseiro, ela explicou. Sua mãe me disse que mantém um carro escondido lá, com documentos e dinheiro. Helena sorriu orgulhosa para Sofia. Sempre tive um plano de fuga, filho. Só estava esperando o momento certo, esperando que você descobrisse a verdade por si mesmo, que encontrasse Sofia. E minha mãe? Sofia perguntou suavemente, a pergunta, que claramente a atormentava há tanto tempo. Você descobriu o que aconteceu com ela? O rosto de Helena ficou sério. Sim, querida. E é por isso que precisamos dos documentos que seu pai deixou, Ricardo. Clara não foi a única. Havia outras famílias, outras crianças. Seu pai descobriu tudo e pagou um preço alto por isso. Mas ele deixou um legado,
um caminho para expormos toda a verdade. A antiga casa do caseiro emergiu da escuridão como um fantasma de tempos esquecidos. Era uma construção modesta, praticamente engolida pela vegetação, o que a tornava perfeitamente camuflada dos olhos curiosos. Helena guiou-os até uma garagem, improvisada, coberta por lonas desbotadas. Seu pai sempre dizia que devemos ter um plano B, ela comentou, removendo as lonas para revelar um Jeep antigo, mas bem conservado. Mantive este carro aqui por anos, sempre preparado. Ricardo ajudou sua mãe a entrar no veículo, enquanto Sofia já se ocupava em verificar os mapas e documentos guardados no porta-luvas. O som distante de vozes e lanternas cortando a escuridão indicava que seus perseguidores haviam descoberto sua ausência. Precisamos voltar à mansão, Helena declarou, sua voz recuperando a força e autoridade que Ricardo sempre conhecera. O cofre. Há algo que vocês precisam ver. Algo que mudará tudo. Enquanto Ricardo dirigia por estradas secundárias, evitando as rotas principais, Helena começou a revelar mais detalhes. Seu pai, Ricardo, estava investigando irregularidades na fundação quando descobriu algo muito maior. A organização usava eventos beneficentes como fachada para uma rede de adoções ilegais. Sofia, no banco traseiro, abraçou os próprios joelhos, seus olhos fixos em Helena enquanto ela continuava. Clara, sua mãe, descobriu a verdade por acidente. Ela trabalhava na mansão e encontrou documentos que não deveria ter visto. Quando Baz confrontou Fernando, ele a fez desaparecer. Por que Fernando? Ricardo perguntou, suas mãos apertando o volante. Como ele se envolveu nisso tudo? Seu padrasto sempre foi ambicioso, Helena respondeu, sua voz carregada de amargura. Ele era apenas um funcionário júnior da fundação quando conheceu seu pai, mas viu uma oportunidade quando percebeu o que estava acontecendo. Em vez de denunciar, decidiu participar. E quando seu pai ameaçou expor tudo, ela não precisou completar a frase. Ricardo sentiu um nó na garganta ao compreender a verdadeira extensão da traição. Depois que seu pai partiu, Helena continuou. Fernando se aproximou de mim, fingindo ser um amigo dedicado. Eu estava vulnerável, sozinha. Ele soube explorar isso, mas nunca confiei totalmente nele. Continuei investigando em segredo, coletando provas, seguindo as pistas que seu pai havia deixado. Sofia se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e apreensão. E minha mãe? Ela está... Helena segurou a mão da menina. Ela está viva, querida. Consegui descobrir onde a mantém, mas primeiro precisamos dos documentos do cofre. São nossa única garantia de segurança. O Jeep contornou uma curva fechada, revelando as luzes da cidade ao longe. Ricardo checou o relógio. Passava da meia-noite. Márcia deve estar nos esperando, ele comentou. Ela acionou a polícia quando Fernando fugiu. Márcia, Helena. Sorriu suavemente. Minha fiel amiga. Ela foi fundamental em tudo isso, sabia? Manteve os olhos abertos quando eu não podia. Protegeu documentos importantes. Enviou mensagens codificadas. Um farol alto surgiu repentinamente no espelho retrovisor, fazendo Ricardo apertar os olhos. Temos companhia, ele alertou, acelerando. O veículo. Pegue aquela estrada lateral. Sofia apontou, reconhecendo o terreno. Há um atalho para a mansão por ali. Sua mãe me mostrou nos mapas quando planejávamos minha fuga. Ricardo obedeceu, guiando o Jeep por um caminho estreito, entre árvores antigas. O veículo que o seguia teve dificuldade em acompanhá-los no terreno acidentado, seus faróis gradualmente ficando para trás. Quase lá, Helena murmurou, seus olhos fixos na escuridão à frente. O cofre... When chegarmos lá, vocês entenderão. Tudo. Seu pai deixou mais do que documentos, Ricardo. Ele deixou um plano completo, uma forma de desmantelar toda a organização. A mansão dos Mendonça estava iluminada quando chegaram, com viaturas policiais estacionadas na entrada circular. Márcia os aguardava na porta, acompanhada por uma equipe de investigadores que Helena reconheceu imediatamente. Eram pessoas de confiança que ela havia contatado secretamente ao longo dos anos.
Senhora Helena, Márcia exclamou, correndo, para abraçar sua antiga patroa e amiga. Graças a Deus, conseguimos afastar os homens de Fernando, mas ele ainda está foragido. Não temos muito tempo, Helena declarou dirigindo-se ao grupo. Precisamos acessar o cofre agora, investigadora Martinez. Ela se voltou para uma mulher de expressão séria. Aqueles documentos que lhe enviei há 3 anos. Trouxe-os? A investigadora assentiu, retirando uma pasta de sua bolsa. Exatamente como a senhora orientou. Mantivemos tudo em sigilo absoluto. O grupo seguiu rapidamente para a biblioteca. Ricardo notou que sua mãe, apesar do cansaço evidente, havia recuperado completamente sua postura de comando, a mesma que ele sempre admirara em reuniões importantes da fundação. O compartimento secreto, Helena explicou, aproximando-se do cofre já aberto. Não está nas paredes, está no próprio cofre. Seus dedos habilidosos deslizaram pelo interior metálico, encontrando uma pequena saliência quase imperceptível. Com um clique suave, um fundo falso se revelou. O espaço oculto continha uma caixa de metal selada e um envelope amarelado. Helena pegou primeiro o envelope, suas mãos tremendo levemente ao reconhecer a caligrafia de seu falecido marido. Ricardo, ela chamou suavemente, isto é para você. Seu pai escreveu esta carta na noite em que partiu. Ele sabia que algo poderia acontecer com ele. Ricardo pegou o envelope com reverência, sentindo o peso da história familiar em suas mãos. A carta começava com palavras que fizeram seu coração apertar. Meu filho, se você está lendo isto, significa que Helena encontrou a coragem e o momento certo para revelar a verdade. Perdoe-me por não ter sido mais forte, por não ter conseguido proteger nossa família do mal que descobri, mas não pude ficar em silêncio diante do que presenciei. Sofia se aproximou silenciosamente, colocando uma mão reconfortante no braço de Ricardo enquanto ele lia. Helena, enquanto isso, abria a caixa metálica com a ajuda da investigadora Martinez. Aqui está, Helena anunciou, revelando pilhas de documentos, fotografias e um pequeno dispositivo de armazenamento digital. Seu pai era minucioso, Ricardo. Ele registrou tudo. Transações bancárias suspeitas, registros de adoções irregulares, nomes de todos os envolvidos, incluindo... Um barulho vindo do corredor a interrompeu. Márcia, que estava próxima à porta, empalideceu ao reconhecer a voz que se aproximava. Eles não podem ter ido longe, era a voz de Fernando, soando alterada. Revirem cada cômodo se for preciso. A investigadora Martinez rapidamente sinalizou para seus homens se posicionarem, enquanto Helena guardava os documentos mais importantes em uma pasta. A passagem da adega, Márcia sussurrou urgentemente. Podemos usar a saída dos fundos. Ricardo terminou de ler a carta, guardando-a cuidadosamente no bolso, junto com o anel de sua mãe. Seus olhos encontraram os de Helena, e naquele momento, mãe e filho compartilharam uma compreensão silenciosa. Estavam próximos de concluir a missão que seu pai havia iniciado tantos anos atrás. Sofia, Helena chamou a menina. Chegou a hora de buscarmos sua mãe. Os documentos que seu pai deixou, eles mostram exatamente onde ela está. A adega da mansão, com seus túneis secretos construídos em tempos antigos, tornou-se o caminho para a liberdade. O grupo se movimentava rapidamente através das passagens, úmidas, guiados pela luz das lanternas e pelo conhecimento de Márcia sobre as rotas de fuga. Clara está em uma clínica particular nos arredores da cidade, Helena explicou enquanto avançavam. Uma instituição que supostamente trata de pacientes com problemas mentais, mas que na verdade serve como fachada para manter pessoas que sabem demais. Sofia agarrou a mão de Helena com força. Minha mãe, ela está bem? Ela vai me reconhecer? Vai. Querida, Helena assegurou sua voz suave. Eu a vi algumas vezes quando estava em cativeiro. Ela nunca deixou de falar de você. Nunca perdeu a esperança de te reencontrar. A investigadora Martinez, que liderava o grupo, ergueu a mão sinalizando para que parassem. Vozes e passos podiam ser ouvidos acima deles. Fernando e seus homens.
Vasculhavam a mansão. Precisamos nos dividir, Martinez sussurrou. Minha equipe vai criar uma distração enquanto vocês seguem para a clínica. Temos agentes posicionados lá, apenas esperando o nosso sinal. Ricardo consultou o relógio. Faltavam poucas horas para o amanhecer. Dr. Vasconcelos deve estar a caminho da clínica neste momento, ele ponderou. Depois do que aconteceu na casa antiga, ele vai tentar transferir Clara para outro lugar. Não se preocupe, Helena respondeu, um brilho determinado em seus olhos. Tenho mais um trunfo guardado. Alberto não é o único médico que conhece os segredos da clínica. Há anos venho construindo uma rede de aliados, pessoas que foram prejudicadas pela organização e aguardam o momento certo para agir. O som de móveis sendo derrubados ecoou acima deles. Fernando estava perdendo o controle, sua voz alterada ordenando que revirassem cada cômodo da mansão. Por aqui, Márcia indicou uma bifurcação no túnel. Esta passagem vai levá-los até a garagem dos fundos. O carro está preparado com documentos e tudo o que precisam. Helena abraçou sua velha amiga. Cuide da mansão, Márcia. Em breve voltaremos para casa, todos nós. A governanta enxugou uma lágrima. Vou manter tudo em ordem, como sempre fiz, e vou rezar por vocês. Martinez entregou a Helena um telefone satelital. Use apenas em caso de emergência. Está programado com números seguros. Vamos criar uma distração aqui que manterá Fernando ocupado, mas tenham cuidado. Ele ainda tem aliados na polícia. O grupo se separou. Martinez e sua equipe seguiram por um caminho, enquanto Helena, Ricardo e Sofia tomaram outro. O túnel os levou até uma garagem discreta, onde um carro moderno e discreto os aguardava. A clínica fica a 40 minutos daqui, Helena explicou enquanto Ricardo assumia o volante. Mas conheço um caminho mais rápido, por estradas secundárias. Precisamos chegar antes que Vasconcelos perceba que perdeu o controle da situação. Sofia, no banco traseiro, segurava firmemente a pasta com os documentos. Seu rosto jovem mostrava uma determinação que ia além de sua idade, a mesma determinação que Helena vira em Clara tantos anos atrás. Tem uma coisa que vocês precisam saber, Helena disse, sua voz assumindo um tom urgente. Há na clínica há outras pessoas como Clara, famílias separadas, vidas interrompidas. Os documentos que seu pai reuniu, Ricardo, não são apenas sobre a nossa história, são sobre todas elas. E agora, finalmente, podemos fazer justiça. Ricardo acelerou através da noite, as luzes da cidade ficando para trás. No horizonte, os primeiros sinais do amanhecer começavam a pintar o céu. Era uma corrida contra o tempo, não apenas para salvar Clara, mas para expor uma verdade que havia permanecido enterrada por tempo demais. A Clínica Santa Clara erguia-se imponente contra o céu que começava a clarear, suas paredes brancas e jardins bem cuidados, mascarando a verdadeira natureza do local. Ricardo estacionou o carro em um posto de gasolina próximo, conforme as instruções de sua mãe. Doutor Cecília deve estar nos esperando, Helena explicou, verificando o telefone satelital. Ela é a chefe da equipe de enfermagem e há anos vem documentando secretamente tudo o que acontece aqui. Uma van discreta aproximou-se, estacionando ao lado deles. Uma mulher de meia idade, vestindo um jaleco branco, desceu do veículo. Helena. Ela cumprimentou com um abraço rápido. Vasconcelos acabou de chegar. Está em pânico, ordenando a transferência de vários pacientes. Temos pouco tempo. Clara? Sofia perguntou ansiosamente. Está segura, Dr. Cecília assegurou. Consegui trocá-la de quarto antes que Vasconcelos chegasse. Ele ainda não percebeu. O grupo transferiu-se para a van, que tinha a identificação oficial da clínica. Dr. Cecília dirigiu habilmente até uma entrada lateral, usando seu crachá para passar pela segurança. A maioria dos guardas não sabe a verdade sobre este lugar, ela explicou enquanto caminhavam pelos corredores silenciosos. Acreditam realmente que é apenas uma clínica psiquiátrica de luxo. Helena segurava firmemente a mão de Sofia, enquanto Ricardo carregava a pasta com os documentos. O som de seus passos ecoava pelas paredes brancas, misturando-se ao zunido suave dos equipamentos médicos. Aqui, Dr. Cecília indicou uma porta no final de um corredor menos movimentado. Clara está aqui,
Mas preciso alertá-los, ela está fraca. Todos estes anos de confinamento, Sofia soltou-se de Helena e correu para a porta. No quarto simples, mas confortável, uma mulher estava sentada junto à janela, observando o nascer do sol. Ao ouvir a porta abrir, ela se virou lentamente. Mamãe! Sofia chamou suavemente. Clara piscou várias vezes, como se não acreditasse no que via. Seu rosto, embora marcado pelos anos de reclusão, ainda mantinha a mesma beleza que Ricardo lembrava das fotografias antigas. Sofia, e sua voz era apenas um sussurro. Minha menina, você conseguiu. Helena disse que você voltaria. Mãe e filha se abraçaram, anos de separação dissolvendo-se em lágrimas de alegria. Helena observava a cena com os olhos marejados, enquanto Ricardo sentia um nó na garganta ao testemunhar aquele reencontro. Doutor Cecília, no entanto, mantinha-se alerta. Precisamos ir. Vasconcelos começará sua ronda em breve. Espere, Clara disse, levantando-se com a ajuda de Sofia. Tem algo que vocês precisam ver antes. Ela caminhou até a cama, removendo um pedaço solto do rodapé. De dentro do esconderijo, tirou um pequeno caderno. Durante todos estes anos, ela explicou, registrei tudo. Cada pessoa que passou por aqui, cada família separada. Nomes, datas, destinos. E algo mais, algo sobre o dia em que seu pai nos descobriu, Ricardo. O som distante de vozes alteradas interrompeu a explicação. Doutor Cecília correu até a porta, espiando pelo corredor. É Vasconcelos. Ele está vindo para esta ala. Helena agiu rapidamente, sua experiência em situações de emergência, assumindo o controle. Cecília, você consegue nos tirar daqui? A médica assentiu. Há uma saída de emergência no final do corredor. Posso desativar o alarme, mas precisamos ser rápidos. Clara guardou o caderno junto com os outros documentos. Apoiada em Sofia, ela se levantou com determinação. Estou pronta. Esperei todos estes anos por este momento. O grupo se preparou para sair, mas antes que pudessem alcançar a porta, ouviram a voz de Vasconcelos no corredor. Verifiquem todos os quartos. Ela tem que estar em algum lugar. Doutor Cecília reagiu rapidamente à aproximação de Vasconcelos. Com gestos precisos, orientou o grupo para trás de um biombo médico, enquanto abria um armário de suprimentos. Há uma passagem de manutenção atrás deste armário. Ela sussurrou, empurrando o móvel pesado com a ajuda de Ricardo. Foi construída para acesso às tubulações, mas poucos conhecem sua existência. A passagem. Era estreita e mal iluminada, mas representava sua única chance de fuga. Clara, ainda apoiada em Sofia, entrou primeiro, seguida por Helena. Ricardo ajudou o Dr. Cecília a reposicionar o armário antes de entrarem. Vou tentar atrasá-los, a médica decidiu, seu rosto demonstrando uma coragem serena. Sigam este corredor até o final. Há uma escada que leva ao estacionamento dos funcionários. Venha conosco, Helena pediu, segurando a mão da amiga. Eles descobrirão que você nos ajudou. Cecília sorriu suavemente. Tenho minha própria missão aqui. Outros pacientes precisam de ajuda para sair. Eu e minha equipe estamos preparadas para isso há muito tempo. O som de portas sendo abertas violentamente no corredor apressou a despedida. O grupo avançou pela passagem, enquanto Dr. Cecília retornava ao corredor, pronta para interpretar seu papel uma última vez. Dr. Vasconcelos. Eles ouviram sua voz ecoar. Que bom que o senhor chegou. Estamos com uma emergência no setor B. Ricardo liderava o grupo pela passagem escura, usando a lanterna do celular para iluminar o caminho. Clara, embora visivelmente cansada, mantinha-se firme, como se cada passo para longe daquele lugar a fortalecesse. Sua mãe nunca perdeu a esperança, Helena comentou para Sofia, observando a força de Clara. Mesmo nos dias mais difíceis, ela falava sobre você, sobre como você estava crescendo lá fora. Sofia abraçou a mãe mais forte. Eu sonhava com você todas as noites, mamãe. Quando Dona Helena me ajudou a fugir, prometeu que um dia nos encontraríamos de novo. Helena sempre cuidou de nós, Clara respondeu, sua voz embargada pela emoção. Ela arriscou tudo para manter Sofia segura depois que me levaram. E seu pai, Ricardo?
Ele foi o primeiro a perceber que algo estava errado na fundação. Ricardo, que seguia à frente, diminuiu o passo para ouvir melhor. A menção ao seu pai sempre despertava um misto de orgulho e dor. Seu pai descobriu irregularidades nas adoções, Clara continuou. Crianças que desapareciam do sistema, documentos falsificados. Quando confrontou Fernando, foi ameaçado, mas em vez de recuar, começou a reunir provas. O caderno, Helena interrompeu, lembrando do objeto que Clara havia escondido por tanto tempo. Você registrou tudo, não foi? Clara assentiu. Cada detalhe que ouvi, cada conversa que presenciei naquele lugar. Seu pai havia iniciado um registro similar, Ricardo. Na última vez que o vi, ele disse que estava próximo de expor toda a verdade. Um barulho distante de passos interrompeu a conversa. Vozes alteradas ecoavam pelos dutos de ventilação. A busca por eles havia se intensificado. Estamos quase chegando, Ricardo anunciou, identificando a escada que Dr. Cecília havia mencionado. O estacionamento dos funcionários deve estar vazio a esta hora. Helena verificou o telefone satelital. Martinez está posicionada com sua equipe nos arredores da clínica. Assim que sairmos, ela poderá agir. Ao alcançarem a porta que dava acesso ao estacionamento, Ricardo espiou cautelosamente pela fresta. O local estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave do amanhecer. Alguns carros de funcionários estavam estacionados de forma espaçada, oferecendo cobertura. Vamos precisar ser rápidos, ele instruiu, segurando a pasta com os documentos junto ao peito. O carro da Dr. Cecília está a apenas 20 metros daqui. O grupo se preparou para o último trecho da fuga, cada um deles carregando não apenas o peso físico do cansaço, mas também o peso das verdades que precisavam ser reveladas. No horizonte, o sol começava a nascer, prometendo um novo dia, e com ele a chance de finalmente fazer justiça. O estacionamento dos funcionários parecia um campo minado. Cada sombra poderia esconder um perigo, cada som distante fazia seus corações acelerarem. Ricardo guiou o grupo entre os carros estacionados, mantendo-se próximo às sombras projetadas pelo prédio. Ali, Helena apontou discretamente para um Corolla azul escuro. É o carro da Cecília. Estavam a poucos metros do veículo quando uma voz cortou o silêncio da manhã. Não se movam! Fernando emergiu de trás de uma van seguido por dois homens. Seu rosto normalmente controlado estava contorcido em uma máscara de fúria e desespero. Acabou, Helena, ele declarou, sua voz tremendo levemente. Você não vai destruir tudo que construímos. Pense em quantas famílias foram beneficiadas, quantas crianças encontraram lares. Lares? Clara interrompeu, sua voz carregada de indignação. Você chama de lares o que fizeram? Separar famílias, forjar documentos, manter pessoas presas. Fernando deu um passo à frente, seus olhos fixos na pasta que Ricardo segurava. Vocês não entendem. O sistema está quebrado. Nós apenas facilitamos o processo. Demos às crianças chances melhores. Chances melhores? Sofia confrontou, sua voz jovem carregada de maturidade, além de sua idade. Você destruiu famílias, separou mães de seus filhos. Helena colocou-se protetoramente na frente do grupo. Acabou, Fernando. A investigadora Martinez está a caminho com sua equipe. Dr. Cecília já acionou as autoridades. Todos os pacientes da clínica estão sendo libertados neste momento. Como que para confirmar suas palavras, sirenes começaram a soar ao longe. Fernando olhou nervosamente ao redor, percebendo que seu império estava desmoronando. Foi você, ele acusou, apontando para Helena. Você planejou tudo isso durante anos. Mesmo quando achávamos que estava sob controle, você estava articulando nossa queda. Não, Fernando, Helena respondeu calmamente. Foi você mesmo quem causou sua queda, sua ganância, sua falta de humanidade. Meu marido tentou alertá-lo, dar uma chance de fazer a coisa certa, e você escolheu o caminho errado. As sirenes estavam mais próximas agora. Os dois homens que acompanhavam Fernando começaram a recuar, percebendo que a situação estava perdida. Os documentos, Fernando exigiu, sua voz assumindo um tom desesperado. Me deem os documentos e podem ir.
Ainda há tempo de resolvermos isso de outra forma. Ricardo segurou a pasta com mais força, sentindo o peso da história de sua família, das verdades descobertas por seu pai, dos anos de luta de sua mãe. Não. Existem outras formas, Fernando, ele declarou. Não mais. Luzes de sirenes começaram a iluminar o estacionamento. Carros da polícia cercavam o local e a voz amplificada da investigadora Martinez soou através de um megafone. Fernando Almeida. O local está cercado. Renda-se pacificamente. O rosto de Fernando transformou-se em uma máscara de derrota. Seus ombros caíram e, pela primeira vez, ele pareceu envelhecido e cansado. Você conseguiu, Helena, ele murmurou. Você realmente conseguiu. Enquanto a polícia avançava, Helena abraçou Sofia e Clara. Ricardo observava a cena com um misto de alívio e tristeza, pensando em seu pai, em como ele teria orgulho de ver este momento. Vamos para casa, Helena disse suavemente. Todos nós. Está na hora de reconstruirmos nossas vidas. O sol havia nascido completamente agora, seus raios dourados atravessando as nuvens como dedos de luz, iluminando o início de um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo de cura, de reconexão, de verdades finalmente reveladas. 2 semanas se passaram desde aquela manhã no estacionamento da clínica. A mansão dos Mendonça, antes um lugar de segredos e sombras, agora estava cheia de vida e luz. Márcia havia transformado o antigo quarto de hóspedes em um espaço acolhedor para Clara e Sofia, decorando-o com flores frescas e fotografias recuperadas dos arquivos de Helena. Na biblioteca, agora completamente reorganizada, Ricardo examinava os documentos espalhados sobre a grande mesa de carvalho. O caderno de Clara havia se revelado uma peça fundamental para as investigações, complementando perfeitamente as provas reunidas por seu pai anos atrás. Ainda tentando organizar tudo, Helena perguntou entrando na biblioteca com uma bandeja de chá. Ela parecia mais jovem agora, como se o peso dos segredos guardados tivesse finalmente sido removido de seus ombros. Cada vez que leio, encontro novas conexões, Ricardo respondeu, pegando uma xícara. É incrível como o pai conseguiu reunir tantas informações e como você continuou seu trabalho todos estes anos. Helena sentou-se ao lado do filho, seus olhos percorrendo as páginas de anotações. Seu pai sempre dizia que a verdade tem um jeito de vir à tona, não importa quanto tempo demore. Ele estaria orgulhoso de você, Ricardo. O som de risadas infantis ecoou pelo corredor. Sofia havia feito amizade com outras crianças do bairro e a mansão frequentemente se enchia com suas brincadeiras e conversas. Clara está se adaptando bem, Helena comentou sorrindo ao ouvir as risadas. A terapia está ajudando e ter Sofia por perto é o melhor remédio. E os outros? Ricardo perguntou, referindo-se às outras famílias afetadas pelo esquema da fundação. A investigadora Martinez está fazendo um trabalho incrível, Helena respondeu. Já conseguiram localizar várias famílias. Algumas histórias são mais difíceis que outras, mas pelo menos agora elas têm a chance de conhecer a verdade. A porta da biblioteca se abriu e Clara entrou, carregando mais documentos. Ela parecia mais forte a cada dia, sua determinação em ajudar outras famílias, dando-lhe um novo propósito. Encontrei mais alguma coisa, ela anunciou, colocando os papéis sobre a mesa. Registros de transferências bancárias que podem ajudar a rastrear outras crianças. Ricardo observou como sua mãe e Clara trabalhavam juntas, percebendo a profunda amizade que havia se desenvolvido entre elas durante os anos de cativeiro. Era uma amizade forjada na adversidade, fortalecida pela esperança compartilhada de um dia fazer justiça. Sabe, Clara comentou, sentando-se com eles. Sofia me perguntou ontem se poderíamos ficar aqui para sempre. Ela diz que a mansão finalmente parece um lar de verdade. Helena pegou a mão de Clara. Esta sempre será a casa de vocês. Temos muito tempo perdido para recuperar. Ricardo levantou-se, caminhando até a janela. O jardim, antes impecavelmente mantido mas frio, agora estava cheio de vida. Sofia e suas amigas haviam criado um pequeno canteiro de flores.
e Márcia estava ensinando-as a cuidar das plantas. Estive pensando, ele disse, voltando-se para sua mãe e Clara. E se transformássemos a fundação? Usar toda a estrutura que Fernando construiu, mas para o bem desta vez. Ajudar famílias que foram separadas a se reencontrarem. Oferecer suporte legal e psicológico. Os olhos de Helena brilharam com a sugestão. Seu pai sempre quis fazer algo assim. Usar os recursos da família para fazer a diferença de verdade. Poderíamos começar com as famílias que já identificamos, Clara acrescentou, seu rosto animado com a possibilidade. Eu gostaria de ajudar. Conheci muitas histórias durante meu tempo na clínica e quero fazer parte da solução agora. O som das risadas no jardim aumentou e Sofia apareceu na porta da biblioteca, suas bochechas coradas da brincadeira. Mamãe, Dona Helena, venham ver o que plantamos. Ela chamou entusiasticamente. Os 3 adultos se entreolharam sorrindo. Era como se o universo estivesse lhes mostrando, através da alegria inocente de uma criança, que sempre há esperança de recomeço, de transformar dor em cura, escuridão em luz. O outono chegou, pintando as árvores do jardim com tons de dourado e vermelho. 3 meses haviam se passado desde os eventos na clínica, e a mansão dos Mendonça havia se transformado em um centro de esperança para famílias em busca de respostas. A antiga sala de estar, com seus móveis austeros e retratos formais, agora servia como espaço de reunião para grupos de apoio. Naquela tarde particular, Helena observava pela janela enquanto mais uma família se reunia, um reencontro facilitado pelos documentos que haviam recuperado. É incrível como as coisas mudaram, Márcia comentou, ajeitando uma bandeja de biscoitos recém-assados. A casa nunca esteve tão viva. Helena sorriu observando Sofia ajudar uma menina recém-chegada a se familiarizar com o espaço. Sua filha adotiva havia se tornado uma espécie de embaixadora informal, usando sua própria experiência, para confortar outras crianças em situações similares. Ricardo está na biblioteca. Clara perguntou entrando na sala. Ela agora coordenava o programa de assistência às famílias, usando sua experiência e sensibilidade para guiar outros através do processo de reconexão. Sim, Helena respondeu. Está finalizando os documentos para a nova fundação. A investigadora Martinez trouxe mais alguns casos esta manhã. O som de passos apressados chamou a atenção delas. Sofia entrou correndo, seus olhos brilhando de excitação. Vocês precisam ver isso, ela exclamou. A menina que chegou hoje, ela reconheceu uma das fotos do arquivo, é da família dela. As 3 mulheres seguiram Sofia até a biblioteca, onde Ricardo estava sentado com uma jovem família. Sobre a mesa, fotografias e documentos contavam uma história de separação que agora caminhava para um final feliz. É realmente incrível, Ricardo comentou quando sua mãe se aproximou. Cada novo caso que resolvemos nos leva a outros. É como se estivéssemos desvendando uma teia gigante de histórias interconectadas. Helena colocou a mão no ombro do filho, sentindo uma onda de orgulho. A determinação dele em transformar, o legado da família, em usar os recursos para corrigir os erros do passado, era uma prova de que os valores que ela e seu falecido marido haviam tentado incutir nele tinham criado raízes profundas. Dr. Cecília ligou. Clara informou, consultando seu telefone. Mais 3 famílias foram localizadas através dos registros da clínica. Elas chegam amanhã para iniciar o processo de reunificação. O trabalho era desafiador e frequentemente emocionalmente desgastante, mas cada história de sucesso, cada família reunida, tornava tudo válido. A mansão, que uma vez havia sido cenário de conspirações e segredos, agora era um farol de esperança. Sabe o que mais me emociona? Sofia comentou, abraçando sua mãe. Ver que outras crianças vão ter a mesma chance que eu tive, de encontrar sua família, de recuperar sua história. Helena observou a cena com olhos marejados. O anel que uma vez havia sido seu amuleto da sorte e que havia iniciado toda esta jornada, agora repousava em uma pequena caixa de vidro na biblioteca, um lembrete constante de que a verdade
mesmo quando enterrada, encontra seu caminho até a luz. Seu pai costumava dizer. Ela falou suavemente para Ricardo que nossa verdadeira herança não está nos bens que acumulamos, mas nas vidas que tocamos. Olhe ao seu redor, filho. Este é o verdadeiro legado dos Mendonça. Ricardo assentiu, compreendendo profundamente as palavras de sua mãe. A fortuna da família, que Fernando havia tentado usar para propósitos escusos, agora servia a um bem maior. A fundação, reformulada e renascida, tornara-se um instrumento de transformação. Lá fora, o sol do fim de tarde lançava sombras douradas através das janelas da biblioteca. No jardim, crianças brincavam, suas risadas ecoando pela propriedade. Era um som que curava, que prometia novos começos, que falava de esperança e redenção. A mansão dos Mendonça havia se transformado em muito mais que uma casa. Era agora um símbolo vivo de que o amor, a verdade e a justiça, quando unidos, têm o poder de reconstruir até mesmo os laços mais profundamente rompidos. Uma manhã de primavera, encontrou Helena em seu antigo escritório, agora transformado em um espaço acolhedor repleto de fotografias que contavam histórias de reencontros. Cada imagem na parede representava uma família reunida, um ciclo completado, uma ferida em processo de cura. Mais um caso resolvido, Ricardo anunciou, entrando na sala com uma pasta nas mãos. A investigadora Martinez conseguiu localizar os pais daquela menina de Minas Gerais. Eles chegam na próxima semana. Helena sorriu pegando a pasta das mãos do filho. Nos últimos 6 meses, a nova Fundação Mendonça havia ajudado dezenas de famílias a se reencontrarem. O trabalho atraiu a atenção de assistentes sociais, psicólogos e advogados que se ofereceram para colaborar voluntariamente. Clara está fazendo um trabalho incrível com o grupo de apoio, Helena comentou, folheando os documentos. A experiência dela toca as pessoas de uma forma única. E Sofia, se Ricardo perguntou, notando a ausência da sempre animada menina. Está no jardim com Márcia, Helena respondeu, um sorriso suave em seus lábios. Elas estão preparando uma surpresa para o aniversário de Clara na próxima semana. Primeiro aniversário que elas comemoram juntas em todos estes anos. O som de risadas infantis flutuou através da janela aberta. O jardim, agora um espaço vibrante e acolhedor, havia se tornado um refúgio para as crianças que passavam pela fundação. Sofia, com sua história de superação, era uma fonte natural de conforto e esperança para elas. Recebi notícias sobre Fernando, Ricardo comentou, sua voz mais séria. Ele aceitou colaborar com as investigações. Está fornecendo informações sobre outros envolvidos no esquema. Helena assentiu pensativamente. Talvez esta seja a forma dele de tentar fazer as pazes com seu passado. Não apaga o que ele fez, mas pelo menos está ajudando a consertar alguns dos danos. A porta do escritório se abriu novamente e Clara entrou, carregando uma caixa antiga. Olhem o que encontrei no sótão, ela anunciou colocando a caixa sobre a mesa. São fotografias da época em que eu trabalhava aqui, antes de tudo acontecer. As imagens revelavam momentos felizes do passado. Clara jovem, segurando Sofia, bebê nos braços. Helena e seu falecido marido em eventos beneficentes. Ricardo criança brincando no jardim. Era como uma janela para um tempo mais inocente antes que as sombras da conspiração tocassem suas vidas. Estava pensando. Clara, continuou sua voz suave mas determinada, em usar estas fotos na exposição que estamos organizando. Mostrar não apenas as histórias tristes, mas também os momentos felizes que existiam antes e que podem existir novamente. A ideia da exposição havia surgido de Sofia. Seria uma forma de compartilhar com o público as histórias de separação e reencontro, de conscientizar as pessoas sobre a importância de proteger os laços familiares. É uma ótima ideia, Helena concordou, pegando uma das fotografias. Nela, Clara e Sofia sorriam para a câmera, os olhos brilhantes de amor maternal. Estas imagens mostram que sempre há esperança de recomeço. Ricardo observou as mulheres organizando as fotografias, sentindo uma profunda gratidão pelo rumo que suas vidas haviam tomado.
A dor do passado não havia desaparecido completamente. Algumas cicatrizes eram profundas demais para isso, mas havia se transformado em algo significativo, em uma força que impulsionava mudanças positivas. Mamãe! A voz de Sofia ecoou pelo corredor. Venha ver o que preparamos no jardim. Clara sorriu, guardando as fotografias cuidadosamente. O jardim, foi lá que tudo começou, não é? Onde Sofia brincava quando bebê, onde Helena planejou minha fuga, onde agora tantas famílias se reencontram. É como um ciclo se fechando, Helena refletiu, levantando-se para atender ao chamado de Sofia. Mas também é um novo começo. Cada história que ajudamos a recontar, cada família que ajudamos a reunir, é uma nova página sendo escrita. Juntos, eles caminharam em direção ao jardim, onde Sofia aguardava ansiosamente para mostrar sua surpresa. O sol da manhã atravessava as copas das árvores, criando padrões de luz e sombra no chão, um lembrete silencioso de que, mesmo nos momentos mais escuros, a luz sempre encontra um caminho. O jardim havia se transformado em um pequeno paraíso. Sofia e Márcia, com a ajuda das outras crianças que frequentavam a fundação, haviam criado um espaço mágico. Canteiros de flores coloridas formavam caminhos sinuosos e, no centro, uma antiga árvore frutífera agora abrigava uma casa na árvore, um projeto especial que Ricardo havia supervisionado pessoalmente. Surpresa! Sofia exclamou correndo para abraçar sua mãe. Construímos um lugar especial para as famílias que vêm nos visitar. Clara observou maravilhada o trabalho que sua filha e os outros haviam realizado. Sob a grande árvore, bancos de madeira formavam um círculo acolhedor e placas artesanais penduradas nos galhos contavam diferentes histórias de reencontro. É nosso jardim das memórias, Sofia explicou orgulhosamente. Cada família que se reencontra aqui pode deixar sua marca, plantar uma flor, contar sua história. Helena sentiu lágrimas de emoção se formando em seus olhos. O jardim havia se tornado um símbolo vivo de transformação e esperança, exatamente como ela sonhara durante todos aqueles anos de luta silenciosa. Tem mais uma coisa, Márcia anunciou, guiando o grupo até um canteiro especial próximo à casa na árvore. Ali, brotando forte e viçosa, estava uma muda de jasmim, a flor favorita do pai de Ricardo. Encontramos as sementes em um envelope no escritório dele, Ricardo explicou, sua voz embargada pela emoção. Estavam guardadas todos estes anos, esperando o momento certo para florescer. Clara segurou a mão de Sofia, enquanto Helena se aproximava da pequena planta. Seu pai sempre dizia que jardins são como pessoas, ela comentou suavemente. Precisam de cuidado, paciência e amor para crescer fortes. O momento foi interrompido pelo som de carros se aproximando. A investigadora Martinez chegava com mais uma família, mais uma história de separação, prestes a se transformar em reencontro. Vou recebê-los, Clara se ofereceu, seu rosto iluminado por um sorriso gentil. Ela havia se tornado uma presença reconfortante para as famílias que chegavam, sua própria história servindo como um farol de esperança. Sofia correu para junto das outras crianças, pronta para fazer mais um novo amigo. Sua capacidade de acolher e confortar era um dom precioso, nascido de sua própria jornada de perda e reencontro. Helena observou a cena com o coração cheio. A mansão, antes um lugar de segredos e dor, havia se transformado em um santuário de cura e renovação. O legado que seu marido começou, que ela protegeu durante anos de cativeiro, agora florescia de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Sabe, mãe, Ricardo comentou parando ao lado dela. Às vezes me pergunto se pai de alguma forma sabia que isso aconteceria, que todos os registros que ele deixou, todas as pistas que escondeu, um dia nos levariam não apenas à verdade, mas a algo maior. Helena sorriu, tocando gentilmente a muda de jasmim. Seu pai sempre acreditou que a verdade tem um poder transformador, que mesmo nas situações mais difíceis, existe a possibilidade de algo bom nascer. Márcia aproximou-se com uma bandeja de limonada, preparada para receber os novos visitantes. O som de vozes animadas e passos no cascalho anunciava a chegada de mais uma família em busca de respostas.
É incrível como a vida dá voltas, Márcia refletiu, observando Sofia correr para recepcionar os recém-chegados. De todas as tristezas que vivemos nasceu algo tão bonito. Helena assentiu, seu olhar percorrendo o jardim transformado. As flores balançavam suavemente na brisa da manhã, as placas nas árvores contavam histórias de esperança, e por toda parte, nas risadas das crianças e nos sorrisos dos adultos, havia sinais de cura e renovação. É assim que deve ser, ela murmurou, mais para si mesma que para os outros. Transformar dor em propósito, perda em legado, separação em reencontro. Este é o verdadeiro milagre. A capacidade do amor de curar e reconstruir, não importa quanto tempo leve. A exposição Laços Eternos inaugurou numa tarde ensolarada, de domingo, transformando o salão principal da mansão em uma galeria de histórias e emoções. Fotografias, cartas e objetos pessoais contavam as jornadas de separação e reencontro de dezenas de famílias que haviam passado pela Fundação Mendonça. Sofia, vestida em um elegante vestido azul escolhido especialmente para a ocasião, guiava os visitantes através da exposição com a desenvoltura de quem conhecia cada história intimamente. Sua própria fotografia com Clara, tirada no dia do reencontro, ocupava um lugar especial na mostra. Esta é a história da minha família. Ela explicava para um grupo de visitantes, sua voz transbordando orgulho. E aqui, apontava para outras imagens, são as histórias que ajudamos a reconstruir. Helena observava a neta de coração com olhos marejados, lembrando-se da menina assustada que havia encontrado naquele dia no cemitério. Sofia havia se transformado em uma jovem forte e compassiva, usando sua própria experiência para trazer esperança a outros. É incrível como ela cresceu, Clara comentou, aproximando-se de Helena. Cada dia mais parecida com você, sempre cuidando dos outros, sempre acreditando que é possível fazer a diferença. Ricardo, que conversava com a investigadora Martinez próximo a um painel de documentos históricos, chamou a atenção de todos. Temos uma surpresa especial para encerrar a tarde. O grupo se reuniu no centro do salão, onde uma grande tela havia sido instalada. As luzes diminuíram suavemente e imagens começaram a ser projetadas. Eram registros dos últimos meses, momentos capturados durante os diversos reencontros que haviam acontecido na fundação. Este é nosso verdadeiro tesouro, Helena explicou para os presentes. Não são apenas histórias de perdas transformadas em reencontros. São provas vivas de que o amor, quando nutrido pela verdade e pela esperança, pode superar qualquer obstáculo. Márcia circulava entre os convidados com bandejas de quitutes, parando ocasionalmente para explicar a história por trás de algumas fotografias. Ela havia se tornado não apenas uma guardiã da mansão, mas uma contadora de histórias, mantendo viva a memória de cada família que passava por ali. Olhem! Sofia exclamou de repente, apontando para a entrada do salão. Uma nova família acabava de chegar. Pais e uma filha que haviam sido separados há mais de uma década. Era seu primeiro encontro, e todos os presentes tornaram-se testemunhas, silenciosas daquele momento sagrado. Clara aproximou-se gentilmente da família, guiando-os com a sensibilidade de quem conhecia profundamente aquela jornada. Bem-vindos à sua nova história, ela disse suavemente, conduzindo-os para um espaço mais reservado, onde poderiam se reconectar em privacidade. Ricardo observava tudo ao lado de sua mãe, sentindo uma mistura de orgulho e gratidão. Sabe, mãe, ele comentou baixinho, pai sempre dizia que nossa maior responsabilidade era usar nossos recursos para fazer o bem. Acho que finalmente entendi completamente o que ele queria dizer. Helena segurou a mão do filho sentindo o anel, aquele mesmo anel que havia iniciado toda a jornada, em seu dedo. Seu pai está presente em cada vida que transformamos, em cada família que reunimos. Este é o verdadeiro significado de deixar um legado. A tarde avançava e o sol poente lançava uma luz dourada através das janelas do salão, iluminando as fotografias nas paredes. Cada imagem contava uma história de perseverança. Cada sorriso capturado representava um novo começo. No jardim,
visível através das portas francesas abertas, o jasmim plantado em memória do pai de Ricardo havia começado a florescer, seu perfume suave alcançando os convidados como uma bênção silenciosa. Era como se o passado e o presente se encontrassem naquele momento, celebrando não apenas os reencontros, mas também o poder transformador do amor e da verdade. Um ano havia se passado desde os eventos que transformaram a mansão dos Mendonça em um centro de esperança e renovação. Em uma tarde especial de primavera, Helena estava sentada em seu lugar favorito no jardim, observando Sofia e outras crianças brincando próximo à casa na árvore. O Jardim das Memórias havia florescido, além das expectativas, cada planta contando uma história diferente de amor e perseverança. O jasmim, agora robusto e florido, espalhava seu perfume pelo ar, como uma lembrança constante da presença amorosa do passado. Pensando em algo especial, Ricardo perguntou, sentando-se ao lado da mãe. Helena sorriu, seus olhos brilhando, com memórias e gratidão, pensando em como a vida tem seus próprios planos, em como daquele momento de desespero no cemitério nasceu algo tão bonito e significativo. Clara aproximou-se trazendo uma bandeja com chá, o mesmo blend de lavanda e camomila que havia se tornado uma tradição nas tardes de domingo na mansão. Márcia a seguia, carregando um álbum de fotografias recém-organizado. Olhem só, o que encontramos, Márcia anunciou abrindo o álbum. São fotos do primeiro grupo de famílias que ajudamos a reunir. As imagens contavam histórias de transformação. Rostos antes marcados pela tristeza agora brilhavam de alegria, abraços que pareciam querer compensar anos de ausência, sorrisos que falavam de futuros reconstruídos. Mamãe, Sofia chamou correndo em sua direção. Venha ver, o primeiro botão do nosso novo jardim acabou de abrir. O grupo seguiu a menina até um canteiro recém-plantado, onde uma delicada flor branca se abria para o sol. Era um projeto especial, um jardim comunitário onde cada família reunida pela fundação plantava uma semente, criando um mosaico vivo de histórias interligadas. É como você sempre diz, Dona Helena, Sofia comentou, seus olhos brilhando de sabedoria juvenil. Cada flor tem seu tempo de desabrochar, assim como cada história tem seu momento de ser contada. Helena abraçou a menina, sentindo seu coração transbordar de amor. Sofia havia se tornado não apenas uma parte essencial de suas vidas, mas também um símbolo vivo de esperança para outras crianças que passavam pela fundação. Sabem, Ricardo, refletiu observando o jardim em flor. Às vezes me pergunto se tudo isso não foi o plano de pai desde o início. Deixar as pistas, guardar os documentos, plantar as sementes, literal e figurativamente, para que um dia pudéssemos transformar dor em propósito. Clara segurou a mão de sua filha, seus olhos encontrando os de Helena. Algumas histórias precisam de tempo para serem completamente contadas. Algumas famílias precisam de tempo para se reencontrarem, mas o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. O som de um carro aproximando-se anunciava a chegada de mais uma família, em busca de respostas. Era assim quase todos os dias agora. A Fundação Mendonça havia se tornado um farol de esperança, um lugar onde histórias interrompidas encontravam seus novos capítulos. Vou recebê-los, Sofia se ofereceu, correndo em direção à entrada, com o entusiasmo que a caracterizava. Helena observou a cena com um sorriso sereno. O anel em seu dedo, aquele mesmo anel que havia iniciado toda a jornada, brilhava sob a luz do sol, como um lembrete constante de que alguns laços são verdadeiramente eternos. Sabe o que mais me emociona? Ela comentou suavemente. Ver como cada história que ajudamos a recontar se torna semente para novas histórias. Como cada família reunida inspira esperança em outras que ainda procuram suas respostas. Ricardo abraçou sua mãe, enquanto Clara e Márcia se dirigiam para receber os novos visitantes. O jardim ao redor deles continuava seu ciclo eterno de renovação, flores desabrochando, histórias se desenrolando, corações se curando. E assim, a mansão dos Mendonça continuava sua nova missão,
transformando memórias de dor em sementes de esperança, provando que o amor, quando